Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos e levou cerca de 17 anos para ser concluído. Quando a polícia descobriu quais foram os últimos momentos da vida dessa jovem, todo mundo ficou muito chocado e apavorado com tudo o que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jessica Quinn. Jessica Lynn Quinn nasceu no dia 24 de setembro de 1975. A garota nasceu em Columbus, Ohio, e morava com a sua família em uma região chamada Highland Park. Por lá, é uma área agrícola, com menos trânsito e considerado um local tranquilo para se morar. Ela era considerada uma aluna de honra, líder de torcida de sua escola, ela amava os animais e sonhava em ser uma zoóloga. Quando tinha 13 anos, ela e sua mãe se mudaram para Columbus. Sua mãe ficou com receio de como ela iria se adaptar à cidade nova, mas rapidamente ela já tinha vários amigos. As coisas mudaram muito em 1991. Ela e sua mãe viviam em conflitos, porque Jessica estava apaixonada por um jovem de 18 anos chamado Sean Thompson. Sua mãe não aceitava o namoro deles, pois ela tinha apenas 15 anos e ela achava que ele era muito velho para ela. A Jessica era uma garota muito dedicada aos estudos, ela só tirava notas boas e quando ela conheceu o Sean, algumas coisas mudaram, principalmente o seu rendimento na escola. Ele era um garoto mais velho que já estava no último ano do ensino médio, ele gostava muito de futebol, jogava no time de futebol da escola, só que ele era um rapaz assim que não gostava muito de estudar e gostava muito de matar aula. Para ele, a escola não era uma prioridade, muito diferente da Jessica. A gente pode dizer que ele influenciou ela em alguns momentos e ela acabou matando aula com ele algumas vezes e é claro que o rendimento dela começou a cair e a sua mãe ficou muito preocupada com tudo isso, porque a jovem foi perdendo o interesse nas coisas que ela gostava antes, como era a escola, né? Ela sempre se dedicava muito, tirava notas boas, gostava muito de ser uma líder de torcida, mas aos poucos ela perdeu completamente o interesse, ela até saiu do grupo de líder de torcida para poder passar mais tempo com o Sean. A gente pode dizer isso, então qualquer momento ali que ela via que tinha uma chance para ficar com ele, ela ficava, e é claro que a mãe estava muito preocupada com tudo isso. Sua mãe ficou tão preocupada que ela não sabia mais o que fazer com o comportamento de Jessica. Com a queda de suas notas, com certeza ela perderia sua vaga na universidade. Com isso, ela pediu ajuda à escola e eles indicaram colocá-la em um centro de aconselhamento gratuito para adolescentes. Jessica iria frequentar a Huckleberry House, um local que é fonte de apoio para jovens que estavam passando por problemas. A casa existe desde 1970 e a maioria dos seus pacientes estão lá por abuso, violência, vício e falta de moradia. O objetivo era a jovem ficar no local por 2 semanas e teria sessões de terapia na tentativa de colocá-la de volta aos seus objetivos. No dia 4 de março, ela começou a frequentar essa casa, esse centro, a gente pode dizer, e não era um local que ela tinha que ficar trancada e passar 24 horas por dia nesse local, não. Ela podia ir para a escola, podia sair com os amigos, tudo mais, mas tinha que dormir no local e também participar da terapia e tudo mais. E a sua mãe acreditou que isso iria fazer muito bem a ela e foi isso que aconteceu. Aos poucos, a Jessica foi entrando na linha novamente, a gente pode dizer. A relação com a mãe também melhorou bastante e parecia que logo tudo voltaria ao normal, as notas dela já estavam melhorando, ela estava mais dedicada e a mãe estava muito feliz que a filha realmente estava voltando para o caminho certo. No dia 15 de março, um dia antes de Jessica voltar para casa, ela ligou para Sean e os dois discutiram. Várias pessoas a viram falando no telefone e disseram que ela parecia muito chateada. Sean disse que iria para o shopping com os amigos e ela disse que iria se encontrar com ele para esclarecer toda essa situação. Um pouco depois, ela disse aos seus amigos que iria para o shopping da cidade.
Perto das 6 horas, ela saiu da casa e foi em direção a um ponto de ônibus que havia bem perto do local, mas começou a ficar de noite e o ônibus não passava. Jéssica estava cada vez mais nervosa, pois precisava se encontrar com o namorado e não queria chegar atrasada. Jéssica nunca se encontrou com seu namorado, com o Sean. Então, as pessoas ali do grupo do centro ficaram muito preocupadas com ela porque ela não voltou para casa naquele dia. Então, ficou de noite, ficou tarde, de madrugada e ninguém tinha nenhum sinal dela. Então, avisaram a mãe dela. De início, a mãe não se preocupou muito, apenas acreditou que ela tinha ido se encontrar com o Sean, que passou ali o tempo demais com ele, né? Não voltou para casa, mas a mãe estava tranquila nesse momento, não pensou que tinha acontecido alguma coisa grave com ela e que provavelmente na manhã seguinte ela estaria em casa, contaria para a mãe tudo o que aconteceu e tudo ficaria bem. Mesmo assim, sua mãe ligou para várias de suas amigas, mas ninguém sabia onde Jéssica estava. Ela ficou com a sensação de que a filha ligaria a qualquer momento, que ela estava segura, mas não foi isso que aconteceu. Então a polícia foi chamada e ela foi dada como desaparecida. As buscas por Jéssica começaram imediatamente, mas os policiais não conseguiram muitas pistas. No dia 17 de março, 2 dias depois, no cemitério Foster Chapel, a cerca de 30 quilômetros de Rockleberry House, uma jovem fotógrafa estava tirando algumas fotos do cemitério quando encontrou uma meia. Em seguida, ela encontrou o corpo de uma jovem. Não havia nenhuma identificação com ela, então o corpo não foi identificado imediatamente. A notícia de que encontraram o corpo de uma jovem no cemitério chegou até Columbus. Então, a mãe dela ficou sabendo disso e, é claro, ela imediatamente pensou na filha. O policial responsável, junto com o detetive, eles foram até a casa da mãe, conversaram um pouco e mostraram algumas fotos da cena do crime para ver se a mãe conseguia reconhecê-la. Então, quando a mãe olhou as fotos, é claro, a jovem estava toda machucada. A mãe disse que não era ela, que ela não reconheceu a filha, mas o detetive que estava junto, ele viu que na casa tinha uma foto da Jéssica e imediatamente ele reconheceu a jovem e ele disse que sim, que aquela era a Jéssica e algo terrível tinha acontecido com ela. Ela estava nua, exceto por um sutiã e uma meia, e tinha fita adesiva nas mãos e boca. A jovem foi severamente espancada e havia indícios de que ela foi abusada sexualmente, antes de ser morta, por um golpe na cabeça com uma lápide que foi encontrada nas proximidades do cemitério. A jovem estava com um anel e um relógio, mas o colar que ela sempre usava estava faltando. A polícia começou a investigar e deduziram que a garota foi abusada sexualmente entre 2 e 4 horas antes de ser morta. Depois de examinar as pistas dentro do cemitério, o detetive do caso concluiu que Jéssica foi mantida em cativeiro em um carro e em algum momento conseguiu escapar do seu agressor. Ela fugiu e entrou no cemitério para se esconder. Ao tentar se aproximar de uma fazenda, que era o único local onde ela iria conseguir ajuda, Jéssica se machucou em um poste e caiu. E foi nesse momento que foi assassinada. O agente especial do caso, Greg Costas, sabia que não tinha muitas pistas, mas estava determinado a fazer tudo ao seu alcance para resolver o assassinato e descobrir quem matou a garota de 15 anos. Nunca fui tão apaixonado por nada em que já trabalhei na minha vida. O pensamento dessa jovem de 15 anos que tinha um futuro tão brilhante, sendo assassinado de uma forma tão horrível, você não pode deixar de querer fazer tudo para descobrir quem fez isso com ela. Quando sua mãe recebeu a notícia, ela ficou desesperada. Em uma entrevista, ela fez um comentário doloroso. Tudo que eu tentei evitar, sua vida de ser arruinada, aconteceu de qualquer maneira. Como em todos os casos, pessoas próximas a Jéssica foram investigadas para ver se algum deles tinha alguma ligação com o assassinato. A polícia começou por Sean, seu namorado. Eles pegaram seu DNA e interrogaram ele e o seu grupo de amigos intensamente. Sean diz que estava com seus amigos na Flórida no final de semana do crime. A polícia suspeitou quando ele disse isso, pois ele saiu da cidade um dia depois de sua namorada desaparecer. Havia um DNA na cena do crime que foi comparado com o de Sean e não correspondeu. Então os policiais sabiam que ele estava falando a verdade. Os investigadores acreditaram que o assassino de Jéssica era alguém que ela conhecia, pois ela estava confortável o suficiente para entrar no carro com ele. Aos poucos, o caso foi esfriando, mas as autoridades envolvidas não conseguiam esquecer o caso. Era muito brutal e vários que participaram das investigações descreveram como um filme de terror tudo o que aconteceu com Jessica Quinn. Os detetives revisaram o caso em busca de novas pistas, todos os anos, até que algo apareceu em 2008.
O xerife do condado de Madison, Jim Sabin, e o agente especial Greg Costas encontraram uma correspondência no sistema com o sêmen encontrado na cena do crime. Pertencia a Marvin Lee Smith Jr., que foi rapidamente preso e extraditado para Ohio, para enfrentar acusações de conduta sexual ilegal. Smith já estava preso há 9 anos por agredir 2 mulheres em Columbus e estava sob fiança quando Jessica foi assassinada. Quando ele foi solto da prisão depois de cumprir pena mais uma vez em 2000, Marvin foi obrigado a apresentar seu DNA como uma formalidade. No tribunal em 2009, Marvin Smith confirmou as suspeitas iniciais da polícia de que ele havia pego Jessica depois de vê-la por acaso no ponto de ônibus naquele dia, em março de 91. Para o horror dos jurados, ele contou como a perseguiu. Ele confessou o crime como parecia que apenas contasse uma história. Ele contou como ele a perseguiu pelo cemitério antes de alcançá-la e matá-la com uma lápide, que pesava cerca de 30 quilos. Ele conseguiu arrancar a lápide do chão e jogou na cabeça de Jessica, o que fez com que seu crânio partisse em 2. Marvin Smith se declarou culpado de assassinato em 1º grau, evitando a pena de morte como parte de um acordo. Ele foi condenado a 30 anos de prisão e permanecerá preso pelo menos até março de 2038. Membros da família de Quinn disseram que, embora nenhuma sentença traria Jessica de volta, havia alguma satisfação em saber que Marvin Smith estava indo para a prisão. Nós nunca deixaremos de sentir falta de Jess. A dor em nossos corações nunca será curada, disse a irmã de Jessica. Mas certamente há alguma satisfação em saber que o monstro que a machucou e aterrorizou nunca mais fará mal a ninguém. Pelo que a família disse, a Jessica nunca pegava carona com desconhecidos. Mas naquele dia, ela estava esperando o ônibus não passou e ela começou a ficar cada vez mais nervosa porque ela queria muito se encontrar com seu namorado. Então o Marvin passou por ela, viu que ela estava ali sozinha e ofereceu uma carona. Ele também inventou uma história de que viu que os ônibus estavam atrasados e tudo mais. E ele falou, olha, eu vou te dar uma carona até o shopping, eu tô indo pra lá mesmo. Enfim, e no meio do caminho ele mostrou, né, que não estava levando ela até o shopping e a atacou e abusou dela sexualmente dentro do seu próprio carro. Ela lutou muito contra o seu agressor. Jessica deu chutes no homem e no momento conseguiu sair do carro e fugir. Infelizmente, o local era muito remoto e ela não encontrou ninguém para que pudesse pedir ajuda. Correndo, ela entrou em um cemitério para se esconder de seu agressor. Ela se escondeu atrás das lápides enquanto Marvin procurava por ela. Em um momento, ela conseguiu se afastar um pouco dele, mas infelizmente ele a alcançou e a matou depois que ela caiu e se machucou. Marvin Lee Smith Jr. nasceu em 11 de novembro de 1956 e tinha 35 anos quando assassinou Jessica Quinn. O caso permaneceu 17 anos sem solução. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, não sei se vocês pensam como eu, mas o que mais choca é a gente imaginar ali as últimas horas de vida dela. Ela conseguiu fugir do carro, ela conseguiu fugir dele por algum momento, mas imaginem uma jovem de apenas 15 anos correndo sozinha em um cemitério escuro e com um homem muito maior que ela atrás dela. É claro que só da gente pensar nisso a gente fica com medo, né, de passar por uma situação. Agora imagine ela passando por isso sozinha, indefesa. Ela lutou muito, procurou ali por ajuda numa fazenda, mas infelizmente não foi suficiente. Mas o que deixa a gente um pouco menos triste nesse caso, eu posso dizer, foi que o assassino foi pego, que ele permaneça um bom tempo na prisão e que ele passe, né, além daquele tempo que está marcado para 2030 e alguma coisa. Então a gente espera que ele fique ainda por um bom tempo na prisão. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.